Olá, muito prazer, eu sou Luana Pimentel e eu vim compartilhar um pouco com vocês a palavra de Deus, né? Algumas reflexões que eu sei que muitas pessoas às vezes carregam algumas dúvidas, algumas angústias, como eu mesmo carreguei durante muitos anos da minha caminhada e hoje eu venho encontrando paz na palavra de Deus. E eu vejo que muitas pessoas hoje não cumprem o seu propósito porque não conhecem a sua verdadeira identidade, né? Então, às vezes, a gente faz muita coisa que é politicamente correta diante dos olhos do mundo, mas que não te trazem a paz necessária, sabe? Então, você tá fazendo tudo correto, mas você não encontra aquela paz que excede todo entendimento. Durante anos da minha vida, eu caminhei dessa forma. Eu fazia muita coisa que aos olhos do mundo era tudo muito bom, muito correto, mas dentro de mim eu carregava um peso que eu não conseguia entender, uma angústia, um vazio que eu não conseguia entender. E eu procurei muitas respostas em muitos lugares, mas só quando encontrei ele, realmente tudo fez sentido pra mim. E eu entendo que hoje é possível sim você enfrentar e lutar as batalhas carregando a paz que excede todo entendimento. E eu vejo que não é o dinheiro, não é os amigos, não é sua performance, não é sua inteligência. Não é nessas coisas que a gente deve se ancorar e se apoiar, mas sim na palavra, que é conhecereis a verdade vos libertará. Isso é real. E eu vivi isso na minha vida e eu queria compartilhar um pouquinho a reflexão sobre isso. E eu peguei aqui Jeremias, né? Jeremias, ele é chamado, né? Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus fala a Jeremias. É tão lindo isso. Eu já o conheci antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o profeta às nações. Então eu respondi, soberano Senhor, eu não sou capaz de falar, não passo de uma criança. Não diga, você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá onde eu enviar e falará tudo que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, Senhor, estarei com você para livrá-lo. Essa é a palavra de Jeremias, quando Jeremias é chamado para cumprir a missão dele, né? Jeremias, ele olha para si com os olhos de quem não consegue enxergar a verdadeira identidade dele, né? Então, o que Deus fala a teu respeito, né? O que Deus fala a respeito de Jeremias, ali eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Então, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele tem um propósito na nossa vida. Só que é muito barulho no mundo. É muito barulho no mundo. E muitas vezes a gente não consegue parar para ouvi-lo. Eu, durante minha caminhada, eu sou empresária. Eu foquei muito e depositei minha identidade dentro da performance. E me apoiei isso muito na minha habilidade de comunicação, de vendas, de gestão. Mas sempre tinha algo lá no fundo que me pulsava a, sabe, precisava de algo mais. Algo que preenchesse um vazio que eu não sabia explicar. E eu não sabia de onde vinha. Mas eu vivia, nos olhos do mundo, politicamente correto, tudo certinho. Como uma boa menina que tá seguindo tudo certo, que se formou, tá empreendendo. Só que quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, e Deus realmente te mostra, sabe, quem você é. Na minha experiência, eu só consegui isso quando eu parei. Eu parei pra ouvir a Ele. Eu fiquei mais reclusa para eu conseguir entender o meu propósito. E quando eu parei, meu encontro com Jesus foi no dia 29 de julho de 24. Naquele dia, Deus abriu tudo ali. Eu falo assim, nossa, era um tabuleiro, assim. Ele abriu tudo ali que eu precisava melhorar. E hoje eu entendo que se a gente não for direcionado pela voz de Deus, a gente vai caminhar muitas vezes fazendo muitas coisas certas pelos motivos errados. Então, quando você ouve a Deus e se alinha à palavra dele, você continua a enfrentar desafios, você continua a crescer, você continua a buscar. Porém, você continua tudo isso, mas com uma certeza de que você tá no caminho e que você tá dentro do propósito. E você não vai buscar confirmação nas pessoas. E você não vai buscar confirmação no mundo. E quando você consegue acessar essa confiança, essa intimidade com o Espírito Santo, você realmente consegue se blindar. Porque ao seu redor parece que nada muda quando você encontra Jesus. Porque na verdade é você quem tem que mudar, né? Pra mudar o seu arredor ali. E a presença do Espírito Santo, ela vai guiando a gente em todos os caminhos. Então, se você parar pra pensar, quantas coisas você faz só para buscar a aprovação dos outros, só para se sentir aceito,
só pra, muitas vezes, no modus operandi das suas crenças. Você busca de acordo com as suas crenças. Então, assim, Jesus tá ali, com um banquete pra você. E você tá comendo migalhas, 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 migalhas. E por você não parar pra ouvir a voz dele, você continua comendo migalhas por muitos e muitos anos. Mas Deus sempre nos encontra. Sempre nos encontra. Ele arruma um jeito. Mas cabe a nós parar pra ouvi-lo, porque ele está disponível ali. E eu penso que tem que chegar o dia do basta. Sabe? Que a gente dá um basta na vida de pecados, na vida desalinhada com Deus. Eu acredito que tem que chegar um momento de indignação profunda. Que se a gente não ter essa indignação profunda, a gente vai continuar comendo migalhas dia após dia. A gente vai viver uma vida onde a gente poderia viver na presença do Espírito Santo. E a gente vai trocar isso por uma vida miserável. Mas tendo a aprovação das pessoas à sua volta. Mas convivendo com um vazio que você não sabe explicar. Então, eu vejo que chega algum momento que a gente tem que parar pra ouvir a voz de Deus. A gente tem que buscar ajuda. Mesmo não sei onde buscar ajuda. Deus vai colocando as circunstâncias, vai colocando as pessoas, vai colocando eventos. Se você parar pra ficar mais atento a essas coisas, você vai ver que são inúmeras oportunidades. Inúmeras oportunidades. Meu encontro com Jesus foi num evento onde eu precisava. Foi meu dia do basta. Eu precisava de uma voz que me realmente falasse comigo, sabe? Mas se a gente não parar para ouvi-lo, a gente não buscar como deve ser realmente. Por exemplo, muita gente fala, Deus tá em primeiro lugar na minha vida. Será mesmo? Quanto tempo que você tira por Deus, para Deus, todos os dias da sua vida? Então, muitas vezes, a gente fala que Deus tá em primeiro lugar, mas não tá. Onde que ele entra na tua rotina? Hoje eu busco todos os dias encontrar primeiro a Jesus antes de encontrar qualquer pessoa, porque eu entendo que sem Jesus eu nada sou. O ser humano que eu sou sem Jesus não dá. Depois que você experimenta também uma presença de Deus, você não sabe que não tem nenhum outro lugar que supre isso. Mas pra gente descobrir a nossa verdadeira identidade em Cristo, a gente vai ter que priorizar a palavra, priorizar ouvir a Deus. É igual academia, né? Se você não for treinar todos os dias, você não vai ter resultado. Entende? Se você não buscar a Deus todos os dias, você não vai ter resultado. E tal como a gente tem que treinar todos os dias para ter um corpo saudável, a gente também precisa buscar a Deus todos os dias. Então, se a gente busca a Deus em primeiro lugar e a gente quer realmente essa resposta, se a gente chegou num ponto de indignação, sim, então eu tenho que priorizar Ele, ouvir a palavra dEle. Para mim, na minha experiência, somente através da palavra a gente consegue acessar a Deus. E a Bíblia é algo que eu, por muitos anos, fui criada em igreja católica e tudo mais. Nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia. Então, quando eu comecei a ler, no começo eu achei assim, um pouco, não tô entendendo, um pouco difícil. Mas depois, algo sobrenatural aconteceu. E a Bíblia é viva, então ela começou a falar comigo, né? Então, eu vejo que se não for uma busca incessante, uma indignação, que você realmente fala, eu não quero mais essa vida. Eu quero uma vida diferente disso. Porque eu nunca me importei em trabalhar, nunca me importei em me esforçar, nunca busquei nada fácil. Eu sei que a vida não é fácil.
Mas eu sabia que tinha algo que eu não tinha acessado ainda. E que eu venho na busca constante para estar acessando cada vez mais. Eu me vejo ainda um bebê, né? Engatinhando e evoluindo. Mas eu vejo que muitas pessoas, e eu fui uma dessas, fiz muita coisa para ser aprovada por homens. E de nada adiantou. Eu até consegui muitas conquistas, mas de nada adiantou. Porque o espaço dele é dele, você tá entendendo? Nada. Não vai ser dinheiro, não vai ser status, não vai ser sua performance. E quando eu entendi que Deus nos ama pelo que a gente é. Pelo que a gente é, não é pelo que a gente pode fazer por ele. Ele não precisa da gente. Mas ele ama porque a gente é filho. Hoje eu sou mãe, eu entendo. A maternidade me ensina muito sobre o amor de Deus. Você não tá esperando nada em troca, nada. Você só quer que o teu filho venha e fique com você e aceite seus conselhos. E quando a gente se coloca no lugar de filho e de filha, você entende que você já é aprovado por ele, então você não precisa buscar a aprovação de homens. Ele vai te dar os caminhos, você vai prosperar, você vai conseguir crescer e debaixo da vontade dele. Então, priorizar a palavra. Se a gente quer realmente, a gente tem que sentar e ler a palavra. Não existe transformação sem a gente sentar e ler a palavra de Deus. Senão a gente passa a vida inteira comendo migalhas. Lá tá escrito tudo que você precisa para entender que você merece um banquete. Um banquete em Cristo, ele tem um banquete para você. Agora, enquanto eu viver querendo a aprovação de homens, buscando achar que pela força do meu braço eu vou fazer tudo, eu não acredito que Deus também, ele quer que nós façamos a nossa parte. Eu acredito que ele quer que a gente vá atrás, que a gente busque, que a gente se movimente. Mas, principalmente, se movimentar pelo direcionamento dele. E Deus fala conosco. Basta a gente parar para ouvi-lo. E se a gente entendesse a grandiosidade de Deus, a gente já tinha parado para ouvi-lo há muito tempo. A gente não entende. Poxa, ele morreu por mim na cruz. Ele é o cara. Ele é o Deus vivo. Eu preciso parar tudo para ouvir o que ele tem a me dizer. A Bíblia é o manual da vida. É o manual da vida. Se a gente vive uma vida ruim é porque a gente não tá lendo o manual. É igual a gente quando compra um aparelho, a gente tenta montar o aparelho sem ler o manual. A gente fica lá. Nossa senhora, e põe parafuso errado. E faz um monte de coisa errada. E aí depois a gente vai ler o manual. Aí a gente entende onde as peças se encaixam. Aí você fala, poxa, se eu tivesse lido o manual, né? Que coisa. Então, hoje o que eu tenho pra dizer é busque a verdade, busque a palavra e entender esse manual como se dele dependesse a sua vida, pois depende, por mais que a gente não entenda. Mas busque com uma sede e fale a Deus, não sai daqui. Enquanto o Senhor não começar a se manifestar, eu vou ler tua palavra, eu vou te buscar e é nesse lugar que eu vou estar todo dia te buscando. E, sinceramente, você vai precisar mudar comportamentos, crenças. Mas trate Deus como algo inegociável. E Ele responderá suas orações. Renuncie ao pecado, à fofoca, à necessidade de aprovação. Renuncie aos comportamentos que desagradam a Deus. O pecado começa no pensamento. E o único jeito de combater o pecado desde o pensamento é se você souber a palavra, porque a cada pensamento você tem que declarar uma palavra. Se você não sabe a ferramenta que você usa, como que você vai trabalhar seus pensamentos? Você não precisa pensar qualquer coisa. Se você... não, mas isso vem na minha cabeça. Cada vez que ele vem e você declara uma palavra em cima disso, você vai ver que cada vez a sua mente vai ser transformada.
Mas você precisa saber a ferramenta, que no caso é a palavra. Sem isso, você tá entrando numa guerra sem armas. E você vai perdê-la. Porque se você entrar numa guerra sem armas, você realmente não vai conseguir vencer. E Deus te convida a conhecer essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Deus fez o mundo através da palavra. A palavra tem poder. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, porque isso faz com que a gente tenha comportamentos. Primeiro você pensa, você sente, então você age. Como eu combato então desde a raiz, que é os pensamentos? Através da palavra de Deus. E se eu não tiro tempo para ler essa palavra, como que eu vou combater? Então hoje eu penso que sem a palavra de Deus, ninguém consegue, sem conhecê-la, a gente não consegue encontrar nosso propósito, nossa verdadeira identidade. Então Deus, igual fez com Jeremias, ele te vê com os olhos de Deus. Ele não te vê pelas suas limitações. E através da palavra você vai vencer todas as limitações. Você vai conhecer a pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. E depois que você tem um amigo conselheiro como o Espírito Santo, você não vai querer mesmo trocar ele por amizade nenhuma. E eu li um livro também muito bacana. Sobre o Espírito Santo. Eu vou pôr aqui na descrição do vídeo. Mas que fez me entender também a pessoa do Espírito Santo. Então, em vez de você buscar aconselhamento com homens, busque aconselhamento com o conselheiro que Deus nos deixou, que é o Espírito Santo. É isso que eu queria hoje falar pra vocês, que através da palavra você descobre a sua identidade, você consegue se relacionar com o Espírito Santo e todo esse vazio que você sente hoje, ele é preenchido e as dificuldades continuarão, mas você encarará de uma forma muito diferente, com a paz que excede todo entendimento. Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma semana abençoada a todos. Um beijo.